Olá para você que me acompanha aqui no canal do meu tio Oscar. Hoje a gente começa a análise dos filmes indicados pela Academia em 1994 com o título 4 Casamentos e um Funeral. De cara, já é legal a gente pontuar que esse filme foi uma das maiores surpresas da temporada de prêmios de 1994. Isso porque, fazendo uma análise muito objetiva da trajetória desse filme, ele não recebeu nenhum grande prêmio da crítica naquele ano, tampouco tinha um elenco conhecido e já solidificado para todo mundo que acompanhava o mundo do cinema, e além de tudo isso também não poderia ser considerado já de antemão um grande filme, muito pelo contrário. Trata-se, na verdade, de uma produção inglesa, de orçamento bem reduzido para os padrões de Hollywood e de um gênero que a gente sabe que é pouco comum estar presente aí nos filmes indicados pela Academia como os melhores do ano. Uma comédia romântica, que sim, é um gênero que já existe aí desde os primórdios do cinema, mas que vinha aí tentando se reinventar desde o final da década de 1980, início da década de 1990, e que teve um boom interessante aí, principalmente com o filme Harry e Sally, feitos um para o outro. Talvez por todos esses elementos aí conjugados, o filme acabou tendo apenas duas indicações ao prêmio: melhor filme e melhor roteiro. E esse fato, vejam bem, era tão raro que já não acontecia desde 1951, quando o filme Decisão Antes do Amanhecer também recebeu apenas uma outra indicação além da categoria principal. Em contrapartida, e isso certamente impulsionou muito o trabalho entre os votantes da Academia, esse filme foi um grande sucesso popular e até mesmo surpreendente. Os números de bilheteria registraram mais de 50 milhões de dólares arrecadados por esse título somente nos Estados Unidos. E além disso, todos os personagens do elenco e a trilha sonora passaram a fazer parte da cultura pop do ano de 1994. Raise your glasses. The adorable couple. Sendo que o principal elemento impulsionador dessa obra talvez tenha sido o ator Hugh Grant. No filme, ele interpreta o personagem Charlie, que juntamente aí com um grupo de amigos frequentam rotineiramente diversos casamentos, ainda que ele próprio, Charlie, se considere um solteiro convicto. Tudo muda a partir do momento em que, em uma dessas celebrações, ele conhece a personagem de Carrie, interpretada pela atriz Andie MacDowell. Any idea who the girl in the black hat is? Name's Carrie. She's pretty. American. Interesting. Slut. Se a gente for procurar aí nos arquivos de jornais, nas críticas, nos reviews feitos sobre esse filme, grande parte deles se concentram na atuação de Hugh Grant. E realmente a gente assistindo hoje, muitos anos depois, dá para notar ali um misto de qualidades que certamente ajudaram o filme a acontecer naquela época. Hugh Grant consegue transmitir para o público uma inteligência, um charme, um humor britânico e também um pouco de timidez. E na época, inclusive, chegou a ser comparado com Cary Grant, que também era inglês e tinha várias dessas características em suas atuações. You want to come up for a nightcap? You sure? Oh yes, I think we can risk it. I'm pretty sure I can resist you. You're not that cute. Sorry. Yeah, great. Esse misto de qualidades acabou caindo como uma luva no próprio gênero, da comédia romântica. E a partir daí, ele inclusive passou a fazer parte e ser requisitado para várias produções do mesmo gênero nos anos seguintes. Então, entre os trabalhos que ele participou a partir daí, a gente tem Um Lugar Chamado Notting Hill, por exemplo, os filmes da série O Diário de Bridget Jones, Mickey e Olhos Azuis, Simplesmente Amor e vários outros títulos aí que requisitaram os préstimos do ator nessa área. Eu pessoalmente concordo, eu acho que ele está muito bem nessa atuação, ele conseguiu transpor o que estava no roteiro para as telas de uma forma muito natural e muitas vezes a gente se sente aí conectado a esse personagem protagonista, e foi uma responsabilidade até bastante interessante porque o roteiro ele se baseia muito nesse personagem principal. Tudo o que gira em torno dele acaba sendo base de sustentação para as questões internas desse personagem. Por outro lado, no entanto, eu tenho que admitir aqui que o trabalho da Andie MacDowell não me agrada tanto. Ela tem aí uma beleza muito própria, característica dessa época, década de 1990, e também foi muito popular em diversos títulos, como por exemplo, Quatro Mulheres e um Destino e Eu, Minha Mulher e Minhas Cópias. No entanto, nesse trabalho eu vejo pelo menos dois problemas graves aí na personagem dela.
Primeiro é a falta de empatia que ela tem com o nosso personagem protagonista e com o próprio público. A gente não conhece muito da história dessa mulher e tem aí apenas referências muito superficiais dela. E em grande parte esse problema está ligado à construção do roteiro. Eu acho que o roteiro ele se coloca muito em cima do personagem protagonista masculino e deixa um pouco de lado o protagonista feminino. Me parece um pouco forçado aí o estabelecimento dessa relação entre os protagonistas. Não me parece que um personagem como o Hugh Grant se apaixonaria assim tão decididamente por Andie MacDowell logo no início aí da projeção. Então isso eu acredito que não foi bem desenvolvido pelo roteiro, e também a atuação da própria Andie MacDowell não ajuda muito a estabelecer esse elo de confiança entre o espectador e os personagens ali representados. Por tudo isso, eu classificaria esse trabalho aí da Andie MacDowell como apenas regular. Always worry I'll go too far, you know, in the heat of the moment. How far do you think too far would be then? Oh, I don't know. Maybe that would be all right. Yes, I think that would be fine. In fact, it might be a bit dismissive. Maybe this. Agora, se o roteiro desliza um pouco nessas questões em relação aos nossos protagonistas, eu não posso dizer o mesmo em relação ao elenco coadjuvante, que é todo muito bem desenvolvido. A gente tem aí a apresentação de uma série de personagens muito interessantes que servem de acessório para a sustentação da linha narrativa principal da história e ajudam o nosso protagonista a tomar suas decisões. Because most of the blokes I fancy think I'm stupid and pointless, and so they just bunk me and then leave me. And the kind of blokes that do fancy me, I think are drips. I can't be bothered to bunk them, which does sort of leave me a bit nowhere. What's bonking? Existe aí uma boa diversidade de tipos sociais e cada um deles vai ter uma participação importante para o desenvolvimento da história ao longo da narrativa. Um exemplo é a participação de Kristen Scott Thomas na personagem Fiona, que acaba se declarando ao nosso protagonista ao longo da história, e isso vai servir como uma base de reflexão para as decisões que ele vai tomar momentos depois. How about you, Fifi? You identified a future partner for life yet? No need, really. Deed is done. I've been in love with the same bloke for ages. Have you? Who's that? You, Charlie. Também é muito interessante e divertido até de notar a participação especial do Dr. Rowan Atkinson, que ficou mundialmente famoso pelo seu personagem Mr. Bean e que aqui nesse caso interpreta um padre em um dos casamentos que dá título a essa obra. Hear our prayers for Bernard and Lydia. Through your Son, Jesus Christ, our Lord, who lives and reigns with you and the Holy Ghost. Fazendo uma análise ampla aí do roteiro de Richard Curtis, é inevitável a gente perceber como a estrutura de construção da história segue uma fórmula já consagrada pelo gênero. Não tem grandes novidades aí na maneira como os nossos personagens interagem e vão seguindo com seus próprios conflitos até a resolução final. São encontros e desencontros, questionamentos pessoais, percalços ao longo do caminho, reflexões, suporte de outros elementos e no final das contas um desfecho para lá de previsível, incluindo aí algumas cenas que vão ficar marcadas aí na memória de você, espectador, pelo romantismo todo envolvido. Trata-se de uma comédia romântica das mais clássicas. No entanto, o fato dele ter se destacado tanto na época se deve, além do carisma de Hugh Grant, também ao fato dele trazer alguns elementos que conferem um certo charme, um certo refino a essa história. Então a inclusão de alguns elementos que para a época pareceram bastante avançados ajudaram muito nesse filme. Como por exemplo, a caracterização daqueles personagens, daquele grupo de amigos, como pessoas reais, pessoas como eu e você. Então todos os dramas e questionamentos e situações vividas ali pelo nosso protagonista e pelo seu grupo de amigos poderia se passar em qualquer lugar do planeta. Do you have the wedding list for Banks? Certainly, sir. Lots of beautiful things for around about the £1,000 mark. What about things around the sort of
£50 mark isn't much. Além disso, o roteirista optou por incluir uma passagem importantíssima para o ponto de virada dessa história a partir de uma união homossexual, da reflexão do amor a partir do relacionamento de dois homens. E isso é incomum no gênero até mesmo nos dias de hoje. Por fim, não posso deixar de notar que existe aí um certo arrojo para a época de se colocar a nossa personagem protagonista feminina como uma mulher independente, moderna e que não tem vergonha de admitir que já dormiu com 32 homens ao longo de sua vida. O que, por sinal, é bem mais do que o número que o nosso protagonista masculino admite ter passado as noites. Hoje em dia isso pode parecer irrelevante, mas a gente tem que sempre lembrar que se trata de uma obra com mais de 2 décadas aí de existência. I wish I'd rung you. But then you never rang me. You ruthlessly slept with me twice and never rang me. A direção desse trabalho é muito correta, muito bem feita, muito bem colocada e de uma forma geral eu posso afirmar que se trata de um trabalho de grande valor, um trabalho muito agradável de se assistir. Em várias passagens aí a gente fica com uma certa sensação de que o filme ficou um pouquinho datado, algumas situações colocadas, algumas problemáticas colocadas podem parecer um pouco ultrapassadas para as questões que a gente já coloca socialmente hoje em dia, mas de qualquer forma se trata aí de um belo trabalho e certamente uma diversão a qualquer tempo. Se você quer assistir a uma das grandes comédias do início da década de 1990, certamente é uma boa pedida. I think I love you. And I just wondered whether by any chance you wouldn't like to No, of course not. I'm an idiot. He's not. Excellent, fantastic. Lovely to see you. Sorry to disturb. Better get on. That was very romantic. E você aí, já assistiu a 4 Casamentos e um Funeral? O que achou do filme, das atuações e o que achou desse vídeo? Deixe aqui embaixo o seu comentário, sua dúvida, sua crítica, sua sugestão. E é claro, curta o vídeo, compartilhe e se inscreva no canal e em todas as redes sociais do meu tio Oscar. A gente segue com a análise dos filmes de 1994 para falar de um dos títulos mais difundidos e mais repercutidos daquele ano. Pulp Fiction, Tempo de Violência, de ninguém menos que Quentin Tarantino. Imperdível, hein? Eu espero você aqui.